Vamos estudar agora sobre as equações do primeiro grau. Tá? O objetivo dessa aula é mostrar o que é uma equação do primeiro grau, né, e algumas de suas definições, né, os conceitos aí mais básicos mesmo. Tá? Vamos lá? Então aqui está um exemplo de uma equação do primeiro grau, tá? E a gente vai estar estudando aí os seus elementos, né? Do que é composto aí essa equação, do que é composta. Vamos lá. Primeira coisa, uma equação do primeiro grau ela é uma igualdade. Tá? Equação em si é uma igualdade. Então, é uma sentença matemática, né, expressa por uma igualdade, ou seja, vai ter aqui o sinal de igual, tá? Tem que possuir pelo menos uma incógnita. Tá? Incógnita é a letra, né? Uma letra que vai aparecer x, y, a, b, enfim. O mais comum são o x e o y. Tá? Então, precisa ter pelo menos uma incógnita, tá? E essa incógnita, ela tem que estar elevada ao expoente 1. O expoente 1, ele não aparece, tá? Mas ele existe e está lá, viu? Então, se não aparecer nada, né, quer dizer que é o expoente 1, então é a equação do primeiro grau. Vamos imaginar aqui uma outra equação, olha só. 2x ao quadrado mais 3 igual a zero, por exemplo. Nesse caso aqui, o expoente da incógnita é 2, tá, ao quadrado. Então, essa equação que eu escrevi aqui, tá, ela é uma equação do segundo grau, tá? Porque o expoente está elevado a 2, tá bom? Uma equação também ela é dividida em dois membros, tá? Então, aqui está o primeiro membro e aqui está o segundo membro, ou seja, tudo que está antes, né, da igualdade aqui, do sinal de igual, é o primeiro membro. Tudo que está depois vai ser o segundo membro da equação. Tá? As equações, na forma simplificada, ela tem esse formato aqui, ó. Ax mais b, tá? Igual a zero, por exemplo, em que a e b são números reais, né? Pertencem ao conjunto dos números reais, com uma restrição. O a não pode ser zero, tá? O a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for zero, ele vai anular a incógnita. Então a incógnita vai deixar de existir. Tá? Nesse caso aqui, ó, nessa equação que eu escrevi, o a, no caso, é o 2 e o b é o 3. Tá? Depois da igualdade pode ter qualquer valor, isso não importa. Tá? Então, se o número que está acompanhando o x aqui for zero, não vai deixar de ser uma equação, né? Porque vai faltar a variável. A incógnita ela vai ser anulada. Tá? Qual é o objetivo da incógnita? Bem, como você já viu, uma equação é uma igualdade. Tá? E o valor resultante aqui do primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro. E a função da incógnita vai ser justamente equilibrar, tá, os dois membros. Você terá que encontrar um valor para você substituir aqui o x, de forma que o primeiro membro tenha o mesmo resultado do segundo membro. Vamos lá? Então, vou escolher aqui alguns valores, ó. 2, 3, 4 e 6. Acompanhe aqui o raciocínio. Se eu trocar o x por 2, vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. 4 mais 3 vai dar 7. Então não deu 15. Então o 2 ele não pode ser a raiz aí da equação. Tá? Se eu trocar por 3, o que vai acontecer? 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Ainda não deu o número 15. Então 3 também não pode ser raiz da equação.
Se eu resolvo trocar por 4, 2 vezes 4 vai dar 8, mais 3, 11. Né? Então ainda não deu o resultado 15 que a gente espera. Vamos ver agora o 6. 2 vezes 6 dá 12. 12 mais 3 deu 15. Então o 6, né, como o 6 ele equilibra a equação, né, quando eu substituo x por 6, existe uma igualdade, vai haver uma igualdade. Tá? Então a gente fala que o 6 é a raiz da equação. Tá? Mas essa parte de resolução a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Então essas são as principais definições aí de equação. Tá? Então, resumindo aí, né? Precisa ser uma igualdade, né? Caso tenha aqui um sinal de maior que, menor que, ou um sinal de diferente, vai deixar de ser uma equação, tá? Então precisa ter aqui o sinal de igual, precisa ter a igualdade. Precisa também ter uma incógnita, né? Uma letra. Essa letra está escondendo algum número que você precisa calcular depois. E essa incógnita tem que estar elevada ao expoente 1, né? Que não aparece. Porque se tiver o expoente 2, vai ser a equação do segundo grau. Tá? Que aí é tema de outra aula. Tá bom? Então vamos praticar, né, o que a gente viu até agora. Olha só, são equações do primeiro grau? Vamos analisar aqui cada uma delas e ver se elas são equações do primeiro grau. Na primeira aqui, ó, é uma igualdade? Sim, tem um sinal de igual. Possui uma incógnita? Possui. Né? Se a incógnita está elevada a algum expoente? Não está. Então é o expoente 1. Portanto, é uma equação do primeiro grau. Tá? É uma equação do primeiro grau. Vamos ver aqui a segunda. É uma igualdade? Sim. Né? Possui uma incógnita? Possui também. Não está elevada a nenhum expoente, então é uma equação do primeiro grau. Nessa terceira aqui, ó, está havendo uma divisão de x por 2, né? Mas isso não interfere não. Tá? Continua sendo uma igualdade, né? Existe uma variável que não está elevada a nenhum expoente, então é o expoente 1. Tá? Então é uma equação do primeiro grau. Nessa quarta aqui, ó, é uma igualdade, né? Tem uma incógnita realmente, mas o expoente é 2. Então é uma equação do segundo grau e não do primeiro. Nesta penúltima aqui, é uma igualdade, certo? Mas, né, o número que está acompanhando o x aqui é 0. Ó. Então, lembra lá da definição? Ax mais b, onde a e b são números reais, né? E o a não pode ser 0. Tá? É diferente de 0. Portanto, como o a aqui é igual a 0, tá? Não é uma equação, tá? Porque a incógnita vai ser anulada. Aqui, na última, né, não é uma igualdade, é uma desigualdade. Tá? X mais 4 maior que 2. Então isso daqui é uma inequação. Tá? Também é tema aí de uma outra aula. Tá bom? Uma outra coisa sobre as variáveis é o seguinte. Por exemplo, se eu tenho aqui 2x mais 3x igual a 4, por exemplo. Quantas incógnitas tem nessa equação? Tem apenas uma, que é o x. Tá? O mesmo valor de x aqui é o mesmo valor de x aqui. Então, apesar de aparecer duas vezes, a gente fala que é uma incógnita só. Tá? Agora um outro exemplo aqui. Ó. 2x mais 3y igual a 10. Nesse caso, a gente tem duas incógnitas, que é o x e o y. Tá? Então, que fique bem claro aí essa questão. Tá bom? Então é isso. São os conceitos iniciais, né, sobre as equações do primeiro grau. Caso você não tenha entendido alguma coisa, você pode voltar a revisar de novo. Tá? Tente, né, fazer um resumo do que você viu,
tá anotando aí as principais características, se você achar necessário, tá? E aí nas próximas aulas a gente continua com o tema de equações, né? Vendo resolução, né? E outras características, tá bom? Então, é isso.